Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer ao professor Gil Franco pelo convite. Fico muito contente e alegre de poder participar do curso hoje, né? Tratando do Evaldo Coutinho. De fato, Evaldo Coutinho é uma figura que nos acompanha já faz um certo tempo. A gente teve essa experiência entre o fim da nossa graduação e o começo do mestrado, que foi de conhecer pessoalmente o Evaldo Coutinho. Inclusive, eu falei com o Gil Franco que eu ia apresentar aqui as provas empíricas, né, Gil Franco, desse encontro. O Evaldo Coutinho ele foi professor homenageado da minha turma de formatura, foi quando eu fui conhecê-lo assim, mais diretamente, e depois desse encontro a gente começou a fazer algumas visitas a ele, né? Aqui uma foto minha com ele, não sei se vocês estão visualizando, tá dando para ver a tela, Gil Franco? Aqui provavelmente deve ter sido a segunda ou terceira visita, Gil Franco aí com ele também. Essa senhora ao lado do Evaldo Coutinho, a esposa dele, Gisela, que era pintora, né? Ela foi aluna dele, e era uma pessoa muito solícita, muito agradável, e sempre nos recebia muito bem. A gente fez algumas visitas a ele, e foram encontros bastante significativos, bastante marcantes, e desde essa época que a gente desenvolveu, posso te incluir um pouco nisso também, né, Gil Franco, uma certa fascinação pela figura do Evaldo Coutinho, tanto pela pessoa que a gente pôde conhecer, mas também pela obra, né. Eu já tive a oportunidade de ministrar alguns cursos sobre Evaldo Coutinho na UFPE. O primeiro curso que eu ministrei foi no mestrado, quando orientei a pesquisa do José Paulo Maldonado. Ele escreveu uma dissertação de mestrado muito boa sobre o conceito de solipsismo na obra do Evaldo. Eu aconselho muito a leitura. E há uns 2 anos atrás, eu outra vez ministrei um curso na graduação sobre os principais textos da obra do Evaldo Coutinho. A partir disso, a gente começou a desenvolver um estudo conjunto. 3 estudantes se interessaram em pesquisar, que estão aqui hoje. Eu agradeço a presença deles, né? No caso, o Vitor, o Alessio e a Virgínia. Estão cada um deles desenvolvendo uma pesquisa em torno da obra do Evaldo Coutinho atualmente. Nós estávamos com um grupo de estudo, estávamos lendo o Espaço da Arquitetura, quando aconteceu essa situação toda da pandemia, e acabou que o grupo interrompeu, né? A gente acabou não retomando nesse formato virtual, né? Então, assim, fico muito contente de estar aqui hoje. Gil Franco é um amigo de longas datas, a gente sempre tem conversado sobre Evaldo Coutinho, e o que eu preparei hoje para o encontro é algo bastante introdutório, bastante básico. Há muitas coisas ainda a serem exploradas na obra do Evaldo Coutinho, e eu pensei que poderia ser um bom começo que a gente converse sobre 2 pontos. Assim, em primeiro lugar, vou falar basicamente de alguns elementos da estética do Evaldo Coutinho, da filosofia da arte do Evaldo Coutinho. E, em segundo lugar, a partir desses elementos da estética, eu vou conversar um pouco sobre a ontologia, o que ele denomina de solipsismo inclusivo. Então, basicamente, vai ser disso que eu vou tratar hoje. Então, eu vou começar tratando da filosofia da arte do Evaldo Coutinho, tratando da estética. Isso é importante porque ele defende a tese de que a filosofia ela é um gênero artístico, mas, fundamentalmente, é possível perceber que toda a obra do Evaldo Coutinho parte do pressuposto de que a nossa experiência com o mundo ela é fundamentalmente pautada pelo sentimento, que propicia, nessa experiência sensível, toda a nossa criatividade espiritual. Isso é apresentado no texto Espaço da Arquitetura, que é, do ponto de vista da cronologia das obras, o primeiro texto que o Evaldo Coutinho publica, em 1970. E aqui eu faço a referência assim, biográfica, né? O Evaldo Coutinho foi professor de arquitetura durante muitos anos. Ele começou a ensinar arquitetura na Escola de Belas Artes de Recife, em 1938, quando ele substituiu Joaquim Cardoso, poeta, engenheiro. Eles eram amigos, e eu não me recordo bem porquê, mas o Joaquim Cardoso não poderia continuar dando o curso, e aí convidou o Evaldo Coutinho para prosseguir com a disciplina.
E, posteriormente, em 1959, o Evaldo Coutinho ele era um dos integrantes do grupo que fundou a Faculdade de Arquitetura em Pernambuco, e também foi o primeiro diretor dessa faculdade de 1959 a 1963. Então, ele tem um longo envolvimento com a arquitetura, é um dos gêneros artísticos prediletos dele. E esse texto, né, o Espaço da Arquitetura, que apresenta uma teoria da arquitetura, contém também uma filosofia da arte. Talvez esse seja o texto mais apropriado para um primeiro contato com a obra do Evaldo Coutinho, justamente pelo fato de conter essa pequena estética. A estética do Evaldo Coutinho, ela gira em torno do conceito de autonomia. Ela não é uma investigação acerca da experiência sensível da beleza. Inclusive, a beleza não é considerada um elemento decisivo da experiência estética. O que importa mais ao Evaldo Coutinho é entender de que maneira a arte ela se institui, por assim dizer, como um campo de atuação do espírito, ou seja, em que medida a arte pode ser considerada uma espécie de domínio independente. E se os dois elementos estão combinados na estética dele, ou seja, compreender em que medida a arte é uma atividade independente do espírito e a sua demarcação, ou seja, os dois elementos a que eu estou me referindo são independência e demarcação desse domínio de atuação espiritual que é a arte. Para poder articular sua estética, o Evaldo Coutinho propõe uma descrição através do que ele chama de relação entre círculos concêntricos. Tá? Podem visualizar 3 círculos, tá? Um círculo maior, o mais abrangente, e dentro dele um segundo, e dentro desse segundo um terceiro círculo, certo? Então a gente vai tentar conversar um pouco sobre essa estrutura, digamos assim, que o Evaldo Coutinho introduz para a demarcação do campo espiritual da arte. Eu vou citar aqui uma passagem do Espaço da Arquitetura, que está na página 15, nessa seção intitulada A Lógica Interna. Ele diz aí: o princípio da autonomia da obra de arte envolve aspectos significativos e alguns se reportam à unidade de intuição que se patenteia nos diversos trabalhos do mesmo artista, sem esquecer os exemplos de autores cuja versatilidade ora dificulta a descoberta da intuição existente, ora disfarça com habilidosas variações a ausência desse substrato que os promoveria à mais elevada instância. A consideração da autonomia, que no plano estético se gradua à maneira dos círculos concêntricos, a autonomia da arte, a autonomia do gênero artístico e, com diâmetro ainda menor, a autonomia da obra de arte, muitas vezes se esvazia ao contato de pseudo-criadores, não tendo em que prover a unificadora maleabilidade do método que se ajusta às aparências da intuição. Então, o ponto que me importa aqui, mais importante, é essa afirmação dele de que o plano estético se gradua à maneira de círculos concêntricos e que nós temos 3 círculos concêntricos: a arte, o gênero artístico e a obra. No caso, para cada um desses gêneros artísticos, existe um princípio que rege a independência e a autonomia desse círculo. No caso, vamos começar, então, a discutir cada um deles. Então, o plano estético se organiza em 3 círculos concêntricos. O primeiro deles, o mais amplo, é o círculo da arte, como eu estava falando antes. Em cada um desses círculos, o que garante a autonomia desse domínio é um certo princípio. No caso da arte, o princípio fundamental é o que o Evaldo Coutinho denomina de intuição. A intuição é o ato espiritual que, de algum modo, possibilita a criação artística. Eu vou ler aqui uma passagem também do Espaço da Arquitetura,
onde ele fala sobre a intuição. A passagem é essa daqui. O problema da classificação em arte se articula ao da presença da intuição, convindo lembrar que se rejeitam as tentativas de aplicação do processo científico, desde que... aqui tá difícil de... Se você quiser, eu posso pelo menos... Ah, achou, é isso mesmo, aí. Isso. Se procure. Vou começar a ler do início, mas vou deixar nessa página. Deixa eu começar do início. O problema da classificação em arte se articula ao da presença da intuição, convindo lembrar que se rejeitam as tentativas de aplicação do processo científico, desde que se procure incidi-lo, né? Aí já está no que você está mostrando, né? Isso. Esse âmago personalíssimo da obra, o qual não se repete, salvo nas vezes das concordâncias que, somadas, levam ao conceito de estilo histórico. Mas a existência da arte não se vivifica unicamente com esses casos de contíguas intuições. Antes, ela se ilumina com os aparecimentos incomuns, com os fenômenos insulados, por motivo da originalidade da intuição. Então, aqui nessa passagem, ele está recusando ou mostrando os limites do emprego do método científico no estudo da arte, porque seria uma característica da ciência a busca dos elementos constantes, daquilo que é regular, daquilo que se repete, ou seja, das leis que regem os acontecimentos factuais, enquanto que o que é característico da arte é o fato de que ela repousa sobre esse âmago personalíssimo. Toda obra contém esse âmago personalíssimo que é justamente o sentimento fundamental do artista criador. Então, a gente pode caracterizar de maneira breve o que o Evaldo Coutinho considera como intuição através desses elementos que eu estou destacando, ou seja, a intuição ela é um sentimento fundamental de mundo que o artista experiencia na sua vida, na sua existência, e que lhe permite, do ponto de vista da sua expressividade, comunicar uma espécie de verdade pessoal que ele possui acerca do universo. Ou seja, a arte, ela é, em primeiro lugar, autônoma e independente, porque o espírito humano possui a capacidade de intuir, ou seja, de sentir a totalidade do mundo e expressar o seu sentimento através de uma visão. Certo? Então, esse seria o primeiro círculo da atividade, o primeiro círculo do plano estético, o círculo mais amplo, o círculo da arte. Dentro da arte, a gente tem um segundo círculo menor, que é o do gênero. O princípio que rege esse segundo círculo do plano estético é o princípio da matéria. Aqui o Evaldo Coutinho está trabalhando com o conhecido par conceitual forma-matéria, que tem um uso bastante recorrente dentro das discussões estéticas, e a tese que ele defende, no que diz respeito aos gêneros artísticos, é de que a matéria de cada gênero artístico é o que possibilita a demarcação de cada gênero artístico frente aos outros gêneros. Ou seja, cada gênero artístico ganha a sua identidade pela exclusividade da matéria. Quando eu uso aqui o conceito de matéria, é claro que o termo não tem o sentido que ele recebe dentro da ciência natural, ou seja, não é matéria no sentido físico-químico, né? Matéria aqui é tudo que permite com que o artista ele possa se expressar, ou seja, concretizar a sua criatividade, combinando a sua intuição com a matéria. Já para Evaldo Coutinho, toda obra de arte ela é a junção da intuição com a matéria. E por isso, o que vai diferenciar um gênero artístico do outro é a sua matéria exclusiva. Então, para dar exemplos, a escultura ela tem como a sua matéria exclusiva o volume. A pintura tem como a sua matéria exclusiva a cor. A arquitetura tem como a sua matéria exclusiva o vão. É? E assim por diante, ou seja, cada gênero artístico ele possui uma matéria exclusiva.
E, por último, o círculo concêntrico menor, né, que fica dentro do círculo do gênero, que, por sua vez, fica dentro do círculo da arte, é a obra. Em cada gênero artístico, diferentes artistas que buscam expressar a sua intuição recorrendo a alguma matéria particular, produzem obras de arte. O princípio que rege a autonomia desse último círculo, que é o da obra da arte, é o princípio da lógica interna. A lógica interna significa, é um pressuposto da estética do Evaldo, de que se a arte ela é a expressão de uma intuição, essa cosmovisão, esse sentimento de mundo que é própria de cada artista, será possível identificar na série de produções do artista, de um artista, uma unidade, uma espécie de sentido único, uma espécie de significação basilar que dá ao conjunto do seu trabalho uma coerência interna, uma espécie de lógica interna que é o seu sentido. Então, a obra, ela, na medida em que ela é produzida quando o artista procura inscrever numa matéria a sua intuição, ela comunica essa unidade de sentido, que é esse sentimento básico de mundo que anima a criação do artista. Então, a gente tem aqui a estrutura básica da estética do Evaldo Coutinho. Ela está organizada a partir dessa imagem dos círculos concêntricos. Eu tenho a arte como o círculo mais amplo, regida pelo princípio da intuição. Toda arte expressa um sentimento de mundo. A arte, ela se divide nos mais diversos gêneros. O gênero é o segundo círculo dentro desse plano estético. Cada gênero tem como princípio uma matéria exclusiva, que é o que vai possibilitar o artista expressar a sua intuição. E dentro de cada gênero eu vou ter, então, o último círculo, que são as obras de cada artista. E o princípio desse último círculo é o da lógica interna, ou seja, a coerência de sentido que a obra contém na medida em que ela expressa a intuição do artista. Eu queria só, Tiago, se você pudesse recordar como exemplo dessa intuição do artista que dá coerência de sentido e unidade à sua obra, através do que você uma vez me falou a respeito do Quixote de La Mancha de Cervantes, por exemplo, e o Carlitos de Chaplin. Sim. Exemplos, né? Se pudesse isso ajudar a entender um pouquinho no que consiste essa coerência, essa intuição que ao mesmo tempo se transforma numa unidade de sentido que dá coerência interna que preside a obra do artista, né? Uhum. São exemplos que o próprio Evaldo Coutinho dá, já no texto O Espaço da Arquitetura. A obra de Cervantes, Don Quixote de La Mancha, segundo Evaldo Coutinho, ela expressa a intuição do mundo como um lugar de enfrentamento. Ou seja, Don Quixote, ele tem uma experiência de mundo no qual o mundo é sempre um lugar onde a luta, o combate, o enfrentamento acontece. Em todo encontro que o Quixote tem na sua trajetória, sempre vai incluir esse elemento. E ele chega até a lutar contra moinhos, né? Moinhos de vento. E é como se fosse uma espécie de contraponto inverso dessa intuição do Cervantes, do Quixote de La Mancha. O Evaldo dá como exemplo na obra do Chaplin, que para ele é o grande cineasta, né, o que mais se aproxima daquilo que Evaldo Coutinho considera como sendo cinema genuíno, com todos os problemas que essa expressão contém. O personagem do Carlitos experiencia o mundo como lugar de ameaça e, portanto, lugar de fuga. E ele, então, em vários episódios que são apresentados nos filmes de Chaplin, está sempre fugindo de alguém ou de algum tipo de ameaça. Então, esses seriam exemplos do que a gente está chamando aqui de sentimento de mundo. A intuição é um sentimento que me dá um sentido unitário
do universo. A gente poderia caracterizar dessa maneira o que ele está chamando aqui de intuição. Eu gostaria de mencionar que esse conceito de intuição ele pode ser aprofundado através do estudo, do diálogo entre Evaldo Coutinho e Bergson. Né? Tem um texto aqui, eu não sei se Gil Franco colocou na bibliografia, mas um texto que eu recomendo bastante. Ele foi publicado, ele foi escrito pelo meu ex-orientando, na verdade, né, hoje meu colega, o José Paulo Maldonado. Ele tem esse título aí, Henri Bergson e Evaldo Coutinho, em torno da ideia de intuição filosófica. Né? Tem uma seção do texto, Espaço da Arquitetura, onde o Evaldo Coutinho menciona explicitamente essa conferência ministrada pelo Bergson com o título de Intuição Filosófica. Está na segunda seção do Espaço da Arquitetura, o título da seção é Intuição Filosófica e Intuição Artística. E é justamente nesse artigo o José Paulo vai tentar traçar um pouco esses paralelos entre o Evaldo Coutinho e o Bergson. Então, tudo bem até aí? Eu vou passar, então, agora, se não houver nenhuma pergunta, para a questão que vai me permitir conectar o primeiro momento da minha fala com o segundo, que é a pergunta acerca da relação entre filosofia e arte. Né? Até agora eu falei de maneira bastante sucinta do que a gente pode considerar a estrutura da filosofia da arte do Evaldo Coutinho, da estética do Evaldo Coutinho, ou seja, como é que ele entende a arte. A arte é uma atividade autônoma do espírito, através da qual o espírito humano expressa o seu sentimento de mundo, o seu sentimento cósmico, recorrendo a alguma matéria exclusiva, e isso é o que vai, de algum modo, alimentar toda a criatividade, toda a produção artística, ou seja, o fato de que o espírito humano seja capaz de, através de um sentimento, experienciar o seu vínculo com o mundo inteiro. Né? O Evaldo Coutinho fala, por causa disso, logo no começo do Espaço da Arquitetura, de uma essência espiritual da arte. Tomando isso como referência, a gente pode, então, colocar a seguinte pergunta: qual é a relação entre filosofia e arte? E aqui eu vou defender a seguinte tese, de que existe, ao mesmo tempo, uma relação de unidade, ou seja, uma espécie de identidade. A gente pode dizer que filosofia e arte se identificam, e, ao mesmo tempo, dentro dessa identidade, dessa unidade, é importante que a gente tente encontrar o que é específico da filosofia, em comparação com outros gêneros artísticos. Aí eu quero citar uma passagem muito importante também do Espaço da Arquitetura, está na página 70. O que é que o Coutinho diz aí? É na obra de arte que a intuição se efetiva, que o sentimento das coisas se mostra em busca de adesões, entendendo-se nesse explícito mister as artes propriamente ditas e mais os sistemas filosóficos, que também são obras de arte, do mesmo modo que estas são também filosofias. E aí eu quero justamente pegar essa parte final, onde ele diz: os sistemas filosóficos são obras de arte, do mesmo modo que as obras de arte também são filosofias. Então, aqui a gente tem a possibilidade de considerar essa relação a partir de dois âmbitos, que eu vou distinguir a partir da seguinte formulação. A gente pode falar, em primeiro lugar, que existe um caráter filosófico da arte. Certo? Qual é esse caráter filosófico da arte? Justamente o fato de que toda criação artística, ela envolve uma intuição, uma visão do universo. Isso é o que dá à arte o seu caráter filosófico. Toda arte, ela é, num certo sentido, filosófica. A pintura é filosófica, a música é filosófica, o cinema é filosófico, a arquitetura é filosófica, e assim por diante. Por quê? Porque em cada um desses gêneros artísticos, toda criação pressupõe uma visão do universo. Tudo bem,
Mas enquanto a filosofia ela mesma, se eu digo que toda arte ela possui um caráter filosófico na medida em que ela inclui uma intuição do universo, isso implicaria uma diluição da filosofia no conjunto das artes e não haveria mais a filosofia enquanto tal, na sua especificidade? Não. O Avaldo Coutinho ele diz que a filosofia ela é um gênero artístico. Então, dentro daquele círculo concêntrico, que é o segundo, denominado o círculo do gênero, eu tenho vários gêneros artísticos. Eu tenho arquitetura, eu tenho o cinema, eu tenho a pintura, eu tenho a escultura, e eu tenho também a filosofia, ou seja, a filosofia é um gênero artístico. E qual é a obra da filosofia? Né? O arquiteto, ele faz construções, não é? Arquitetônicas, o escultor faz esculturas, o pintor pinta quadros. Qual é a obra de um filósofo, de uma filósofa? É o seu sistema filosófico, ou seja, criar sistemas filosóficos é a atividade artística criadora da filosofia. Então, se a gente trabalha com isso não está explicitamente no Avaldo Coutinho, sou eu que prefiro dizer dessa maneira, falar de um caráter filosófico da arte e também de um caráter artístico da filosofia, a gente talvez possa, para organizar nossa comunicação, por exemplo, chamar o Chaplin de um artista filósofo e chamar o Schopenhauer de um filósofo artista. É uma maneira que eu encontro de organizar um pouco a comunicação. Veja, eu tinha dito antes que o que dá a cada gênero artístico a sua independência, a sua autonomia, é a exclusividade da matéria. Lembram? Se a gente volta a esse assunto da matéria exclusiva, isso nos permite também considerar sobre outro ângulo a especificidade da filosofia. E aqui eu vou introduzir uma distinção que o Avaldo emprega, que é muito, muito importante também na argumentação dele, que é a distinção entre arte de representação e arte de realidade. Certo? O critério para diferenciar esses dois tipos de arte é colocar a pergunta sobre se na produção artística, ou seja, na obra, está ou não resguardado o que o Avaldo Coutinho denomina de fronteira estética. A fronteira estética, quando ela está mantida, ela garante uma espécie de separação entre o espectador ou o público, né, quem contempla ou experiencia a arte e a própria obra. Então, por exemplo, a pintura ela é uma arte de representação. Por quê? Porque eu não posso entrar num quadro e ser parte do quadro. Eu, enquanto espectador de uma pintura, eu não faço parte da própria obra. Né? Ou seja, o sujeito estético não é parte do objeto estético. O cinema também é uma arte de representação, porque quando eu estou assistindo um filme, eu não posso participar do enredo do filme, eu não sou parte do filme. Né? Existe um limite, uma fronteira, né, entre o público, a audiência e o próprio filme que não é transponível. O que é característico da arte de realidade é justamente a inexistência da fronteira estética. E nesse caso, diz Avaldo Coutinho, só existem duas artes de realidade. Uma delas é a arquitetura. Por quê? Porque, como a matéria exclusiva da arquitetura é o espaço real, delimitado pelo maciço das paredes, ou seja, o espaço interno, o vão, só há, no entendimento da Avaldo Coutinho, uma possibilidade genuína de experiência estética com a arquitetura, que é o adentrar o vão, o entrar no espaço, o transitar, mover, habitar o espaço vazio do vão arquitetônico, e quando isso acontece, eu que adentro o vão, me torno elemento constituinte dessa mesma espacialidade, eu me torno uma pessoa arquitetural, e nesse sentido se rompe essa fronteira estética, porque
o espectador, entre aspas, é, ao mesmo tempo, parte da obra, certo? Isso acontece também com a filosofia, porque a filosofia ela também é uma arte de realidade. Qual é a matéria exclusiva da filosofia? A matéria exclusiva da filosofia é a realidade inteira. Nada mais, nada menos. A matéria exclusiva da filosofia é a realidade inteira. Intuição, ou seja, um sentimento de mundo do artista, com a diferença de que a filosofia ela é capaz, ou ela pode ser capaz, de recorrer a todo e qualquer elemento da realidade para exemplificar e comunicar a sua intuição. Vejam, o escultor, para que ele possa comunicar a sua intuição, ele recorre unicamente ao volume. O arquiteto, para comunicar a sua intuição e criar a sua obra, ele recorre unicamente ao espaço interno. O pintor recorre unicamente à cor. O Evaldo defende que a filosofia seria justamente o gênero artístico que possui a capacidade não apenas de intuir o mundo, mas de recorrer, caso queira, a qualquer elemento da realidade para exemplificar a sua intuição. Né? E aqui eu quero citar uma outra passagem do Espaço da Arquitetura, onde ele fala sobre essa atividade de criação artística, vou colocar assim, de criação filosófico-artística, né? Assim dizer. Isso está na página 96. Ele diz assim: o tratamento da realidade pelo filósofo consiste, em última instância, em converter todas as coisas a um sentido único, certo? E aí ele prossegue, mas para mim já basta essa passagem, né? Aqui ele está apresentando uma concepção da filosofia que é bastante coerente com toda a história da filosofia. Ou seja, quando Tales diz que tudo é água, né, ele não está fazendo outra coisa senão, nas palavras do Evaldo Coutinho, converter todas as coisas a esse sentido único básico que é a água. Ou seja, a filosofia ela é uma visão universal das coisas que permite com que a totalidade da nossa experiência do mundo que ela seja unificada, tendo como fundamento um sentimento, que é uma intuição. A diferença que surge quando a filosofia é caracterizada como uma arte é o fato de que a verdade que a filosofia comunica, ela não tem a pretensão de universalidade, ela não almeja objetividade. Ela é uma verdade pessoal. Ela possui legitimidade estética. Ela é consistente na medida em que ela expressa de maneira veraz a experiência de mundo do artista criador. E aí eu queria citar mais uma passagem também, agora, de uma entrevista que o Evaldo Coutinho deu para a revista Continente, que é uma revista daqui de Recife. Tem uma passagem muito interessante. Qual é a arte filosófica? Ele diz aí. Qual é a arte filosófica? Pergunta o entrevistador. E o Evaldo responde. É uma harmonia superior, uma ideação ubíqua, como eu chamo na obra. Tá? Ubíquo é aquilo que é onipresente, que está em todos os lugares. Né? E a ideação é uma palavra que o Evaldo usa como sinônimo também de intuição. O princípio básico da arte filosófica é que ela está presente em tudo. E um dos caracteres da filosofia é a universalidade de aplicação. E ele diz... um termo é filosófico quando ele tem aplicação universal. A minha ideação tem aplicação universal. A circunstância da morte absoluta, uma funeralidade total, é um princípio filosófico.
Eu vou entrar um pouco nisso daí logo agora, mas eu estou concluindo com isso daí um pouco essa primeira parte da minha fala, que seria essa apresentação da estrutura básica da estética do Evaldo Coutinho e de que maneira ela serve de referencial para a concepção de filosofia do Evaldo Coutinho. Ou seja, a filosofia ela é ela mesma um gênero artístico, né? um tipo de arte, na medida em que ela, assim como os outros gêneros, cria uma obra. No caso da filosofia, esta obra são sistemas filosóficos, cria uma obra combinando uma intuição com a matéria. A matéria da filosofia é a realidade inteira, e ela pode, então, isso é a universalidade da sua aplicação, recorrer a qualquer elemento da realidade para exemplificar a sua intuição fundamental. Essa concepção, ela, no meu entender, ela é válida para a filosofia em geral. Me parece que essa é a pretensão do Evaldo Coutinho. Ela não é unicamente uma concepção válida para o Evaldo Coutinho, mas ela é válida para qualquer filosofia. Ou seja, toda e qualquer filosofia pode ser compreendida dessa maneira. Tudo bem até aí? Eu queria só observar, Tiago, a mim tinha passado despercebido essa diferença, né, entre arte de representação e arte de realidade, né, ou participação, e assim, achei muito interessante você trazer à tona essa ideia de que só existem duas artes de realidade, que é a arquitetura e a filosofia, né, e a filosofia começa a arte de realidade, né. E eu fiquei me perguntando só se aí também está presente aquele conceito de participação, e nesse sentido, se o conceito de participação também poderia ser evocado aqui no sentido nessa arte de realidade. Certo. Me parece que sim. O conceito de participação, eu vejo que ele tem um emprego dentro do que a gente pode chamar de dramaturgia da existência na obra do Evaldo Coutinho, né? Ou seja, o Evaldo Coutinho ele assume uma concepção que vem do barroco, inclusive ele se considera um barroco, de que o mundo é um teatro, né? É a tese do Theatrum Mundi. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas quando a gente começa a ler a ordem fisionômica e também o lugar de todos os lugares, é possível perceber que o Evaldo Coutinho considera que o cotidiano ele tem uma estrutura teatral. Por quê? O que eu testemunho no cotidiano? Eu vejo um conjunto de episódios, de ocorrências. Por exemplo, nesse momento está ocorrendo um episódio cotidiano, que é uma sala de aula. Eu tenho um cenário onde certas pessoas estão se encontrando e estão convivendo, desempenhando papéis a partir de alguma significação fundamental que ele vai chamar de nominalidade, ou seja, o cotidiano ele está apresentando sempre a junção de nomes e faces. Então, existe uma teatralidade do cotidiano. Em alguns momentos, eu, que sou, no caso, vou me colocar nesse lugar aí que o Evaldo Coutinho se coloca e que qualquer um de nós pode se colocar, né? Eu que sou o Belvedere, o observador, aquele que olha, né, as cenas, os episódios, que está acompanhando, digamos assim, os acontecimentos cotidianos, posso, em muitas ocasiões, ser também um dos atores que estão desempenhando papéis nessa situação. Então, ele na descrição que ele faz da cotidianidade, ele observa essa variação entre um momento no qual eu sou uma testemunha, contemplo aquele episódio, e a outra circunstância em que eu sou uma testemunha participante, ou seja, eu não apenas estou acompanhando os episódios, os acontecimentos, mas eu estou também participando deles. Eu acho que tem esse sentido. Eu acho que a arte de realidade inclui isso por dois motivos. No caso da arte de realidade, que é a arquitetura, o desfrutador, o apreciador da obra, ele se torna uma parte da própria obra. Ao entrar no vão, eu participo daquele estilo que foi inscrito naquela matéria pelo criador, que é o arquiteto, e eu me torno uno com esse sentido,
Então, eu participo desse sentido. Só que essa participação ela vai ter sempre também um sentido teatral, porque o nome que rege o significado de um vão sempre diz respeito àquilo que pode acontecer dentro desse vão em termos de ocupações, atividades humanas, né? Então, a nossa casa, por exemplo, ela tem diferentes ambientes, né? Para cada um deles existe um certo sentido de atividade, né? E a partir do momento em que eu estou exercendo essa atividade, então eu estou participando desse sentido. A mesma coisa pode ser dita da arte filosófica, da arte de realidade, que é a filosofia, porque a partir do momento em que todas as coisas ganham um sentido único, eu, que também sou um existente no interior do mundo, vou assumir a si mesmo sentido único que estou inoculando em todas as coisas, ou seja, participarei também desse acontecimento do mundo de acordo com esse sentido. Então, a gente poderia, sim, aproveitar esse conceito aí para trabalhar a noção de arte de realidade. Essa distinção entre arte de representação e arte de realidade, ela é feita logo no começo do livro Artisticidade do Ser. Certo, essa informação é boa. É um livro que eu comecei a ler e nunca terminei, e isso realmente não me passou despercebido. Achei importante que você trouxesse à tona. Isso é muito bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a passagem da estética para a ontologia. Porque, como eu estava falando antes, eu entendo que a estética de Evaldo Coutinho, ela contém uma concepção de arte, a filosofia é um gênero artístico, e isso permite, então, que a gente elabore uma concepção do que é filosofia, que é válida para todo e qualquer filósofo artista. Schopenhauer, Spinoza, Kant, e assim por diante. E cada um deles vai se distinguir dos outros pela sua intuição. Certo? Cada obra, cada sistema filosófico tem a mesma matéria, que é a realidade inteira. O que vai diferenciar um sistema filosófico do outro é a sua intuição fundamental, a sua ideação ubíqua. E aí, no caso, Evaldo Coutinho, ele vai apresentar a intuição dele. Antes de passar, só quero fazer uma observação que é possível perceber claramente que existe um ponto de contato entre a estética e a ontologia do Evaldo Coutinho, que é o fato de que, nos dois casos, a gente verifica uma centralidade do eu. Inclusive, nessa passagem que eu acabei de ler, quando ele fala do tratamento que a filosofia dá à realidade, está na página 96 do Espaço da Arquitetura. Se a gente sobe um pouco, a gente vai encontrar essa passagem aqui, onde ele diz o seguinte: sendo correta a observação de Schopenhauer, a filosofia ou é idealista ou não é filosofia, entendendo-se por idealidade o transcurso em que vive a intuição do filósofo. Tá? Eu entendo aqui o transcurso, a própria experiência de interpretar cada uma das coisas em função dessa intuição fundamental, em função dessa ideação. Então, no caso, qual é a ontologia do Evaldo Coutinho? A ontologia do Evaldo Coutinho é o que ele denomina de solipsismo. Né? Então, tanto no caso da sua estética, como no caso da sua ontologia, é possível verificar que o Evaldo se apresenta como bastante, como um herdeiro bastante claro da modernidade, que se inaugura com Descartes e com o primado da consciência, com o primado do cogito, com essa concepção, né, de que as vivências, as cogitações são o dado absoluto a partir do qual a filosofia deve trabalhar pelo seu caráter indubitável. Não vou entrar nisso aqui, vou pressupor como conhecido. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Descartes ele lega para os seus posteriores um grande problema, que o Husserl denomina de problema da transcendência, pelo menos na sua primeira formulação, que é o problema de saber como o eu, que se descobre como res cogitans, como consciência, como interioridade, como subjetividade, consegue estabelecer um vínculo com o mundo externo, que se tornou problemático por causa da dúvida metódica, ou seja,
como é que eu posso provar a realidade do mundo externo? Né? E aí você verifica em vários momentos aí da filosofia, a partir de Descartes em diante, esse problema reaparecendo nas suas mais diferentes versões. Onde é que o solipsismo entra nisso daí? O solipsismo, ele pode ser formulado da seguinte maneira, pegando um pouco a etimologia da palavra, né? O termo ele é formado pelas palavras solos, que significa só, ipsi, que significa si mesmo ou eu, e ismo, que é uma palavra que é sempre utilizada para expressar uma doutrina. Né? Como eu falo sobre taoísmo, é a doutrina do Tao, a doutrina do caminho. Budismo, né, é a doutrina de Buda, e assim por diante. Então, o que é o solipsismo? O solipsismo é a doutrina do eu único, a doutrina do eu sozinho. Ou seja, o solipsismo seria a tese de que só o que existe é uma consciência, uma só e única consciência, e mais essa consciência sou eu. Ponto. Comecemos a partir daí. No geral, no mais das vezes, o que acontece? O solipsismo ele é sempre compreendido como uma espécie de ameaça à aplicação do princípio da subjetividade. E das duas, uma. Ou ele é utilizado como uma acusação, como um xingamento. Eu utilizo o solipsismo para xingar um adversário. Ah, mas a tua filosofia não passa de um solipsismo. Certo? Ou então, o solipsismo ele é utilizado dentro de uma argumentação como uma espécie de obstáculo a ser superado, como, por exemplo, muitas vezes acontece com o ceticismo. Eu apresento o ceticismo simplesmente como uma espécie de pedra no caminho que eu tenho que superar para mostrar que, sim, é possível conhecer a verdade. E aí, muitas vezes, o solipsismo ele é apresentado como uma espécie de obstáculo para mostrar que, primeiro, é possível fundamentar a nossa experiência com o mundo externo, ou que não há experiência que não implique intersubjetividade. Aí você encontra várias ocorrências desse uso do conceito de solipsismo no Husserl, no Sartre e em outros autores. Então, isso é o que é o mais comum, ou seja, o solipsismo ele é uma posição metafísica ou epistemológica que ninguém quer defender, que ninguém assume como própria. Só existem duas exceções, eu gosto sempre de falar sobre isso. Um deles é o Evaldo Coutinho, e o outro é o Wittgenstein, no Tractatus. Certo? O Wittgenstein no Tractatus, eu vou colocar aqui as referências para quem quiser dar uma olhada, né, na proposição 5.62, ele afirma que existe uma verdade no solipsismo, ainda que essa verdade não possa ser dita, e na proposição 5.641, ele diz que a verdade do solipsismo poderia ser formulada da seguinte maneira: o mundo é o meu mundo. Essa é a verdade do solipsismo. Né? Então, Wittgenstein no Tractatus e o Evaldo Coutinho, com o lugar de todos os lugares, são os dois únicos pensadores que defendem que existe uma verdade filosófica. Eu tenho uma desconfiança que talvez essa semelhança entre os dois tenha alguma coisa a ver com a proximidade deles com relação a Schopenhauer. É uma referência importante tanto para o Wittgenstein como para o Evaldo Coutinho. Então, a gente tem aqui, nesse ponto de partida, essa caracterização, e aí eu estou citando o Wittgenstein por um motivo, por um motivo que seria o seguinte: é inegável que o solipsismo é uma posição filosófica frágil, é uma posição filosófica que contém um certo grau de contraditoriedade, é uma posição filosófica difícil de se defender, especialmente depois dos últimos desenvolvimentos da filosofia contemporânea, certo? Acontece que não é por causa desse fato que a obra do Evaldo Coutinho, então, não mereça ser estudada, certo? Ou seja, da mesma maneira como a gente se dispõe a fazer estudos e pesquisas sobre o pensamento do Wittgenstein, do Tractatus, muito embora nenhum de nós seja solipsista, a mesma coisa pode acontecer na obra do Evaldo Coutinho, por dois motivos. Primeiro,
O solipsismo, muito embora ele seja uma posição indefensável, ele é, para nós, interessante na medida em que ele pode nos mostrar, sobre uma forma extrema, os limites ou problemas do subjetivismo. Certo? Então, a discussão do solipsismo permite com que a gente desenvolva essa discussão sobre o princípio da subjetividade. Ou seja, pode fazer parte da nossa pesquisa sobre a modernidade. Em que medida esse modo de filosofar inaugurado pelo Descartes é ou não consistente. E, muito embora isso possa ser considerado como fundamental na obra de ambos, em nenhum dos casos a gente pode pressupor que a obra inteira se restrinja a esse posicionamento. A gente pode encontrar na obra uma série de outros elementos que são produtivos e instigantes para a filosofia. Né? Tá aí a minha defesa do Evaldo Coutinho, ou pelo menos a defesa do estudo da obra do Evaldo Coutinho. Eu achei bom lembrar isso, eu realmente estava lendo aqui e vendo, né, o Wittgenstein falando, o que o solipsismo verdadeiramente significa é inteiramente correto, apenas é algo que não se pode dizer, mas que se mostra. Que o mundo seja meu mundo é o que se mostra nisso. Os limites da linguagem só significam os limites de meu mundo, e ele grifa meu, né? Exato. Agora, Tiago, eu queria lembrar também aqui, rapidamente, não quero atrapalhar muito, mas só lembrar que há um momento também de ser e tempo em que emerge, Heidegger fala, num certo sentido, também de um solipsismo. Inclusive, ele diz de uma abertura do ser aí como solus ipsis, né? Ele chega no parágrafo sobre angústia. Hein? É no parágrafo sobre angústia. É lá que aparece, não é isso? Tá. A angústia singulariza na medida em que ela impede que o ser aí se compreenda a partir do seu ser junto ao entre. Então, tanto a ocupação como a preocupação, ela não é extirpada, né, do nosso ser, porque é constitutivo o ser junto a e o ser com, mas nesse momento, como a significatividade do mundo ela entra em colapso, o ser aí ele é isolado, por assim dizer. Então, ele se torna um eu isolado. E aí, nesse sentido dos Heidegger, a gente pode falar de um solipsismo existencial, muito embora ele logo diz que esse solipsismo existencial não se confunde com a tese de um sujeito desprovido de mundo. Né? E, no fundo, isso também diga. Porque nesse caso também, em Evaldo Coutinho, e no caso também em Wittgenstein, não se trata nunca também disso, né? O sujeito é o sujeito com o seu mundo. Nunca é o sujeito sem mundo, né? Nesse sentido. Exato. Aí é que, claro que tudo depende também de como compreendemos o conceito de mundo, mas, sem dúvida, esse é um ponto muito importante. Inclusive, eu me preparei aqui para introduzir justamente esse detalhe, digamos assim, na nossa consideração do solipsismo do Evaldo Coutinho. Porque, veja, eu estava falando até agora do solipsismo tal como ele aparece na tradição, como, no geral, ou um termo que denota uma posição metafísica indesejável, que é utilizada ou para atacar adversários, ou como dentro de uma argumentação como obstáculo a ser superado, e que o Evaldo Coutinho e o Wittgenstein seriam as duas únicas exceções de pensadores que assumem essa posição como contendo alguma verdade, e essa verdade seria justamente essa tese, o mundo é o meu mundo. Só que o Evaldo Coutinho, quando ele formula o seu solipsismo, ele usa a seguinte caracterização, ele diz que o solipsismo dele é um solipsismo inclusivo. Isso faz uma pequena diferença, porque muitas vezes o solipsismo é justamente apresentado como a tese que envolve uma certa insegurança acerca do mundo externo, ou até como uma negação, ou seja, se eu coloco de maneira epistemológica, bem, eu não tenho como provar se existe uma realidade externa. Será que existe um mundo para além da minha consciência, para além do meu eu? Ou então, se é uma posição metafísica, ontológica, eu nego, não há mundo, só há consciência. A ideia do Evaldo Coutinho é de que o solipsismo ele é inclusivo porque o que acontece aqui é que o mundo ele é integrado, ele é incluído no meu eu. O mundo ele encontra no meu eu um lugar, por isso que o título da obra que ele escreve para permitir a leitura da ordem fisionômica é o lugar de todos os lugares, o que é bastante interessante.
Eu gostaria de fazer duas referências históricas importantes com relação a isso, que ajudam a gente a compreender. Estou já um pouco preocupado com o tempo. A primeira referência é de Demócrito. O Demócrito ele, tem um fragmento onde ele diz que o vivente é um microcosmos. E essa noção do microcosmo, ela reaparece na filosofia em vários momentos, essa ideia de mundus concentratus. Evaldo Coutinho ele usa muito essa expressão no espaço da arquitetura. Né? Isso aparece também, talvez não seja por acaso, aonde? O Tractatus. Lá, o Wittgenstein também diz, proposição 5.63, eu sou o meu mundo, entre aspas, microcosmos. Tempo, vocês dêem uma olhada numa passagem no Lugar de Todos os Lugares, na página 214, onde o Evaldo Coutinho fala sobre isso, sobre essa concentração do mundo na escala humana, uma espécie de miniaturização do mundo ao módulo da pessoa. Né? E a segunda citação que eu gostaria de fazer histórica, eu descobri isso agora recentemente, é de Oswald de Andrade, do Manifesto Antropófago. Há um determinado momento lá do manifesto, onde ele diz assim, como se fosse uma mudança, uma passagem, ele diz, da equação eu, parte do mundo, ao axioma cosmos, parte do eu. Certo? Uma inversão, né? Até então, o cosmos, eu sou uma parte do cosmos. Agora, acontece uma inversão. É o cosmos que é uma parte do eu. E isso é basicamente o que o Evaldo Coutinho está falando. Né? Lá no Lugar de Todos os Lugares, tem um capítulo muito bonito, que é o capítulo 7º, cujo título é A Metáfora da Arquitetura, onde ele compara a consciência a um vão, a um quarto. Assim como um quarto, pela sua porta, permite com que os visitantes adentrem e encontrem nesse espaço um lugar de habitação, um abrigo, um refúgio, uma morada, da mesma maneira opera a consciência humana com relação ao cosmos. A consciência se abre para permitir com que o mundo adentre e passe a habitar dentro dela, passe a encontrar dentro da consciência um lugar. Não é? Não é o caso de que eu sou no mundo, é o mundo que é em mim. O eu que é uma parte, o cosmos que é uma parte do meu eu. E é nesse sentido que ele está falando, então, de solipsismo enquanto solipsismo inclusivo. Né? O eu, ele integra, ele inclui o cosmos em si mesmo. O universo inteiro está contido em mim. E aí eu volto, né, para a questão da experiência estética. Né? O Evaldo Coutinho ele fala que toda obra de arte expressa por meio de uma matéria uma intuição. Que relação tem a tese do solipsismo inclusivo com a intuição fundamental da obra do Evaldo Coutinho? Existem alguns textos onde o Evaldo Coutinho comenta essa descoberta dele da sua intuição fundamental, porque essa descoberta ela depende de uma experiência. Vocês podem dar uma olhada no Lugar de Todos os Lugares, na página 12. Eu ia citar tudo isso, mas não vou citar por causa do tempo. Eu vou citar aqui duas passagens da entrevista para a revista Continente, onde ele fala sobre a experiência que o fez chegar na sua intuição fundamental. Pronto, aqui foi a primeira vez que surgiu na entrevista, o entrevistador pergunta de onde veio a ordem fisionômica. Ordem fisionômica é o título, aos olhos do Evaldo, da sua principal obra filosófica, que é um livro em 5 volumes, uma quintologia. Esse texto é um texto extremamente difícil de ler, ele é um grande desafio para a pesquisa, e qualquer leitor ou leitora desavisados que cheguem a essa obra sem nenhum conhecimento do Evaldo Coutinho vão ter uma experiência de leitura bastante complicada e difícil. Por isso, talvez seja melhor começar por outros textos, como O Espaço da Arquitetura, O Lugar de Todos os Lugares. Mas aí ele fala, né, o entrevistador pergunta como ele chegou de onde veio a ordem fisionômica. Ele relata, então, essa experiência da intuição. Ele diz, em 1934, eu terminava o doutorado em Direito e tive uma intuição da relação entre a minha presença, a minha pessoa e o universo. Cheguei à conclusão de que havia uma dependência deste universo em relação a mim.
partindo do princípio de que a morte, quando me levasse, levaria comigo o universo todo. Assim, eu passaria a ter um caráter de absoluto. O absoluto estaria no eu de cada um. E aí ele volta nesse assunto mais à frente da entrevista, dessa vez um pouco mais detalhado do que foi que aconteceu. Eu gosto dessa descrição. Está aqui. Houve algum momento de lampejo, alguma circunstância que o fez intuir a ordem fisionômica? E aí ele diz: eu me lembro perfeitamente do local e do momento em que tive a intuição de que o universo morre na morte de cada pessoa e nasce no nascimento de cada pessoa. Uma casa que já foi demolida, olhe como é simbólica a vida, na rua Amaro Bezerra, 385. Hoje existe lá um edifício feio chamado Senhor de Engenho, é na Capunga, entre os Quatro Cantos e o Derby. Foi de manhã. A nossa casa tinha um sótão em toda a extensão, era praticamente um primeiro andar. E tinha 2 janelas e mais 2 óculos. Um desses óculos ficava bem perto do meu quarto. Eu estava desperto, isso já devia ser umas 8 horas da manhã, e olhando para fora, pelo óculo aberto, me veio então a intuição. Não vejo relação nenhuma entre a minha intuição e o fato do óculo da casa. Parece um fenômeno sem causa. Uma ideia que aparece na mente da gente. Na intuição que tive, senti grandeza e por isso gravei a circunstância ambiental. Essa circunstância ambiental, muito embora ele esteja dizendo aqui que não tem relação, a gente consegue perceber claramente que tem uma relação porque ele teve a sua intuição fundamental junto a um óculos, junto a uma janela. Ele estava na janela, postado na janela, olhando para fora. Ou seja, ele estava dentro, no interior, olhando para fora. E essa intuição, ela diz respeito às relações entre o interno e o externo, entre a consciência e o mundo. E ela contém justamente essa tese de que o que parece ser externo, independente da minha consciência, na verdade, olhada sobre o outro ângulo, que me é aberto pela experiência da morte, se revela como dependente da minha consciência, dependente da minha experiência. Isso que eu gostaria de falar, então, para encerrar, não sei se eu consigo em 10 minutos, mas eu vou tentar aqui falar em 3 pontos aqui. O primeiro é da concepção que a Valdo Coutinho tem de conhecimento, de como esse conhecimento se altera com essa noção do caráter efêmero da existência, e, por último, a sua intuição fundamental, que ele apresenta muitas vezes por meio da palavra funeralidade, né, que é o perdimento de todas as coisas em mim, o sentido de véspera. Faço referência a esse capítulo, ao primeiro capítulo do Lugar de Todos os Lugares, a metáfora da lâmpada, e ao primeiro parágrafo, onde ele diz assim: o conhecimento é existenciador e a objetividade é iconológica. Em verdade, quando apreendo uma coisa, até então por mim ignorada, proporciono-lhe o ser e o estar, que se não verificariam no caso de ela não ter vindo ao meu conhecimento. Dou-lhe, por conseguinte, a existência, e logo ela se inculca desse significado. Subordina-se existencialmente a mim. Assume, portanto, o papel de ícone, de imagem irrevogavelmente inserida em mim e ungida de uma significação que me pertence, que parte de mim. Sou existenciador na medida em que o universo se afirma e se clareia em virtude de minha particular existência. Então, nessa passagem aqui, o Evaldo Coutinho está comparando a consciência a uma lâmpada, a uma luz, que clareia, que torna visível as coisas, e esse tornar visível, ele traduz a partir do conceito que ele inventa de existenciar, um ato de existenciar. Existenciar é sinônimo de conhecimento, ele diz conhecimento é existenciador. Existenciar significa transubstanciar, transpor, incluir aquilo que eu encontro na minha consciência, registrar aquele acontecimento no meu repertório, como ele diz, tornar aquele acontecimento um momento da minha própria consciência. Isso é o que vai, aos poucos, gerando o que ele chama de ordem fisionômica. A ordem fisionômica é o universo na medida em que ele foi incluído na minha consciência, a partir do momento em que ele é abrigado na minha existência, e que ele ganha essa acepção de existência fisionômica, né, daquilo que é conteúdo do meu repertório,
e recebe dentro dele um significado. Né? Eu fui atrás da etimologia da palavra fisionomia, e é interessante porque físio é natureza e gnomê é interpretação. Então, fisionomia é a interpretação da natureza de alguma coisa, a depender de como ela aparece. Cuidado que, na obra de Evaldo Coutinho, o que está em jogo não é a construção de uma imagem do mundo. Ele não está dizendo que a minha consciência representa o mundo naquele sentido tradicional, de que eu elaboro, então, uma fisionomia do mundo, certo? Não. O mundo é ele mesmo fisionômico. O mundo é ele mesmo fisionômico. Se a gente quiser formular, não é que a consciência produz uma imagem do mundo. A consciência torna o mundo imagético. Mas talvez seja melhor utilizar a palavra fisionômico, porque a palavra imagem talvez possa gerar alguns desentendimentos aqui que depois a gente possa discutir. Aí o que acontece, para ser breve? Com essa tese de que o conhecimento é existenciador, que tudo aquilo que a minha consciência ilumina como uma lâmpada se consubstancia com essa luz e se torna una com ela, o fato de que essa luz, que é a minha consciência, que é essa lâmpada, seja marcada pela finitude e pela mortalidade, de algum modo, transfere para isso que se tornou fisionômico essa mesma característica que é a da transitoriedade. Aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque muitas vezes isso aparece, por exemplo, em Ser e Tempo, a morte ela é entendida como o que singulariza. A morte é sempre a minha morte. Para o Evaldo Coutinho, não. A minha morte nunca é a minha morte. A minha morte é sempre a morte de um mundo inteiro. É como se ele propusesse o seguinte argumento. Tudo que existe, na medida em que é existenciado por mim e passa a pertencer ao meu belvedere, ao meu repertório, está subordinado ao meu existir, tudo que existe, na medida em que se torna fisionômico, está subordinado ao meu existir. O meu existir é mortal, é efêmero. Isso torna a mortalidade um caráter de todo existente, na medida em que ele se vincula à minha existência. Isso também, olha que surpreendente, aparece no Tractatus. Proposição 3.4. Inclusive, eu me recordo que na composição do vazio, o Benedito Nunes lembra isso, né? Lembra essa proximidade do solipsismo de Evaldo Coutinho e o que Wittgenstein afirma como possibilidade, né, no Tractatus. Me recordei disso também. Proposição 6.431. Lá ele diz, como também o mundo com a morte não se altera, mas acaba. O mundo se acaba com a morte. Qual mundo? O meu mundo. Que mundo é esse? É a ordem fisionômica. É o mundo tal como ele se miniaturiza à escala do meu módulo pessoal, ou seja, do meu eu. Que mundo é esse? É o mundo que ganhou o sentido único da minha intuição, do meu sentimento. É o mundo que eu inscrevi em mim dentro da minha experiência, e que é justamente isso que a ordem fisionômica apresenta. Então, a morte ela é uma hecatombe universal, como Evaldo Coutinho diz. Ele adorava a metáfora do naufrágio absoluto, né? Tá na ordem fisionômica, desculpe, está no lugar de todos os lugares, na página 87. Ele diz, a morte é um naufrágio absoluto, onde submergem as águas e o barco, né? O barco sou eu, é o meu eu, e as águas é o mundo, tudo aquilo que acontece. O que decorre disso, para concluir? Eu comecei na parte da estética apresentando que para Evaldo Coutinho a filosofia é um gênero artístico, assim como todo gênero artístico, a filosofia cria obras recorrendo a uma matéria exclusiva para expressar uma intuição. A matéria exclusiva da filosofia é a realidade. A intuição da obra do Evaldo Coutinho, ele denomina de funeralidade. Todas as coisas, elas ganham, na medida em que elas se subordinam ao meu existir, a acepção de que morrem junto com a minha morte. Ele fala que isso dá a todos os acontecimentos um significado de véspera. Todas as coisas que eu experiencio, elas incluem na sua presença o anúncio da sua ausência. Elas incluem, de modo
alegórico ou simbólico, o seu perdimento completo em mim mesmo. Vejam que naquele trecho da entrevista, quando ele falou que a casa onde ele teve a intuição, a sua intuição fundamental, ela foi demolida. A demolição da casa, ela simboliza o perdimento de todas as coisas em mim. E essa é uma das teses que o Evaldo Coutinho defende, ou seja, que o nosso cotidiano, ele apresenta em todas as suas ocorrências exemplificações dessa intuição fundamental, ou seja, de que todas as coisas são transitórias, efêmeras, ou seja, de que tudo anuncia, de certa forma, o perdimento, o seu perdimento em mim. Isso mostra, então, que essa lâmpada, essa consciência, que é o meu eu, ela tem uma certa ambivalência, porque ela, de um lado, é uma luz que permite com que as coisas possam aparecer, que as coisas possam se apresentar, que elas possam se inscrever no meu repertório, que elas possam ganhar essa acepção de existência fisionômica, ao mesmo tempo que essa possibilidade da presença é o que anuncia a sua ausência, na medida em que elas são também marcadas por essa característica da mortalidade, da funeralidade. Então, eu gosto de ver o Evaldo Coutinho como um pensador do cosmos. O Evaldo Coutinho, o que ele apresenta é uma cosmogonia, ele apresenta uma concepção de como é que acontece a gênese do cosmos na consciência, e essa gênese, ela tem um caráter artístico. Ele fala aqui de uma criação artística da ordem fisionômica, né? E por isso ele compara muitas vezes a consciência com um demiurgo, né? A nossa consciência, ela é demiúrgica, ela é capaz de criar um mundo, né? E aí eu gostaria de terminar com uma citação do prefácio do Visão Existenciadora, que é o primeiro volume da Ordem Fisionômica, essa quintologia que ainda está para ser estudada, é um texto extremamente difícil, e logo no prefácio ele faz a seguinte afirmação, ele diz assim, ele fala no parágrafo anterior, né, de solipsismo de inclusão, seria a tese de que nada se dispensa em mim da subordinação ao meu existir, e aí ele continua. Pretendo dizer que o universo é criação e composição de meu ser. Ele está em mim e nada transpõe a fronteira de minha pessoa, cosmologicamente representada pela respectiva ótica. Tal como a descoberta visual de um corpo confirma a luz que no momento faz visível, luz que é simultânea ao ato do descobrimento, de igual maneira o universo homologa por inteiro e em qualquer de suas partes a minha posição reveladora, o meu ser continente. Sem este, nada existiria, pois se faz absoluta a dependência dos objetos à claridade de minha vida. Em mim se opera a existencialidade do mundo, de forma que se afigura o seguinte sortilégio. O absoluto do ser está adstrito ao efêmero de minha vida. Uma passagem-chave aí que eu acho que apresenta de maneira sucinta essa tese da ontologia do Evaldo Coutinho. A primeira vez que, na verdade, é a primeira vez que estamos tendo a oportunidade de, na UFPB, ter um professor que possa comunicar um pouco, de maneira brilhante, com certeza, da filosofia de Evaldo Coutinho, né? Esse ilustre desconhecido, né? Mas que a gente vê tem uma potência de pensamento extremamente fecunda, né? Sob várias perspectivas, sob vários aspectos, independentemente da adesão, de uma adesão à sua concepção de mundo, que talvez nem fosse algo que ele propriamente quisesse, né? Mas, para além da possibilidade de uma adesão que se possa fazer ao pensamento dele, há uma fecundidade imensa, né? Na coerência do próprio pensamento e as implicações que ele tem, ou os problemas que traz, e a própria conceituação que erige, né?
favorece muito a também o desenvolvimento de uma reflexão filosófica própria, né? Inclusive na bela língua portuguesa, que é outro elemento que a gente também aqui não precisa temer, porque nada nos interpõe, né? A nosso pensamento e a língua da obra que a obra foi escrita, quer dizer, a gente tem esse livre acesso e de uma maneira muito fecunda. Né? Uma das coisas que eu acho importantíssimas também da leitura filosófica de Evaldo Coutinho, que a gente faça como estudante da obra de filósofos, é a possibilidade e a oportunidade que a gente tem de fecundar o pensamento com conceitos sem os quais talvez a gente não tivesse a possibilidade de realmente construir esse caminho, né? Desenvolver essa reflexão. Então, já por aí, a gente percebe uma imensa oportunidade nessa discussão. Me chamou muita atenção esse caminho que você fez da estética, que acaba definindo claramente o lugar da filosofia na obra e sua tarefa, né, o tipo de atividade filosófica em que ela consiste como arte, para a exposição filosófica de Evaldo Coutinho Stricto Sensu, né, como esse solipsismo de inclusão, e entender também esses três círculos, né, a autonomia da arte, a autonomia do gênero artístico e a autonomia da obra de arte, né, e levando em conta intuição, matéria e unidade de sentido, como a ideação ubíqua, o sentimento de mundo. Quer dizer, esse conjunto de conceitos são muito relevantes para uma discussão em torno da estética. Então, assim, foi muito positiva essa sua apresentação. Eu falei já para você que tinha percebido essa correlação com Farias Brito, ao menos nessa passagem, mas que realmente Farias Brito não leva a desenvolvimento. Mas é curioso que eu ia perguntar, quer dizer, eu ia estimular uma reflexão em torno disso, mas o tempo não dá mais, mas, assim, estimular uma reflexão nesse sentido, quer dizer, em que sentido essa tese central, essa ideação ubíqua central, ela pode ser atingida pela crítica da quando eu morrer, tudo fica aí, né? Essa possibilidade oposta de pensar, né? Nada morre comigo, mas tudo fica aí quando eu morro, né? Quer dizer, será que a oposição dessa tese também teria alguma validade, né? Enfim, eu ia perguntar isso mais no sentido de uma discussão ampliada. Existe uma discussão, o José Paulo, ele comenta isso na dissertação. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, assim, que eu fiquei contente de participar do encontro hoje. Acho muito positivo que a obra de Evaldo Coutinho esteja sendo trabalhada em sala de aula, que ela passe a ser conteúdo de disciplinas. Eu acho, assim, que ela ainda está para ser lida, ela merece atenção, merece pesquisa, merece publicação, merece debate. Eu acho que uma das produções filosóficas assim, mais interessantes, mais instigantes que foram feitas no Brasil, né, desde sempre, né, é um campo em aberto, ou seja, quem for pesquisar Evaldo Coutinho atualmente, se fizer um bom trabalho, vai estar publicando textos que serão textos de referência para a pesquisa, porque praticamente não há nada escrito sobre o autor. Há muita coisa que não está clara na obra, há muita coisa que a gente não entende ainda, há muita coisa que está precisando mesmo de textos de interpretação, de explicitação de sentido. Então, há muito trabalho positivo que pode ser feito com relação à obra, e eu gostaria de estimular, né, todos e todas a se interessarem, de fato, por esse autor. Ele é bastante fascinante quando a gente se abre para a leitura, né? E com relação a essa pergunta que você está colocando, Franco, o José Paulo, na dissertação, ele me chamou a atenção para o fato de que é possível perceber em alguns estudos, né, principalmente Daniel Lima, que é um poeta, que era padre, escreveu alguns textos, era amigo pessoal de Evaldo Coutinho, Nelson Saldanha, que também era amigo pessoal, escreveu um texto. Eram os dois intérpretes que o Evaldo Coutinho, ele mesmo, referenciava e considerava duas pessoas que tinham, de alguma maneira, compreendido a sua obra. Que existe uma certa resistência dos intérpretes de assumir, digamos assim, o solipsismo na sua radicalidade, né? Uma das maneiras de fazer isso é
eu acho que isso tem respaldo no texto, afirmar que quando o Evaldo Coutinho está falando de criação, ele não está falando de criação no sentido radical do termo, ele diz isso na artisticidade do ser. Eu não estou defendendo a autoria material da natureza, eu não estou defendendo que eu sou o criador do mundo no sentido que, por exemplo, Deus assume dentro da teologia. Né? O mundo que é criado é o mundo fisionômico, é a ordem fisionômica, melhor dizendo. O mundo que é criado é a ordem fisionômica. Acontece que, em última instância, por causa do caráter absoluto da morte, veja aí o condicionante. Para mim e em mim, não há outro mundo. Né? Falar da subsistência do mundo após a minha morte é, para mim, uma mera ideação. Porque se a morte tem um caráter absoluto, para mim e em mim, quando eu morro, morre comigo todas as coisas. O mundo inteiro morre comigo. Né? Então, a proposição ela só tem validade quando ela é aplicada para um só, para o meu eu. Já para mim e em mim. Né? Nesse sentido aqui, ela mantém a sua validade. Consistência, né? Consistência,